Estudo Bíblico Esdras 7, capítulo 7, verso 1 a 10, verso 44. Essa parte cobre o retorno do segundo grupo para Judá, liderados por Esdras, 458 a.C., iniciando a segunda divisão do livro. Versos 1 a 10. Apresentação de Esdras. A longa introdução de Esdras nesses versículos assinala a importância dele quanto ao que acontecerá. A primeira informação dada sobre Esdras é a sua descendência. A genealogia dele é plena, mas não completa. A frase filho de é usada com frequência para indicar descendente de. A linhagem de Esdras remonta a Arão, estabelecendo sua autoridade sacerdotal em seus atos subsequentes. Além das ligações familiares, apresentam-se as características pessoais de Esdras, como também um pequeno sumário de sua grande viagem. Verso 1. Passadas essas coisas. Entre os capítulos 6 e 7, há um intervalo de 58 anos entre a conclusão do templo, cerca de 516 a.C., sob Zorobabel, Esdras 1 a 6, e o segundo retorno, cerca de 458 a.C., sob Esdras, Esdras 7 e 10, durante os quais tiveram lugar os acontecimentos do livro de Ester. Isto poderia explicar a atitude favorável de Artaxerxes para com Esdras. Artaxerxes, rei da Pérsia entre 464 a 423 a.C. Esdras, filho de Seraías. Seraías era sumo sacerdote em 586 a.C., segundo Reis 25:18, mas foi morto por ordem de Nabucodonosor. Jeremias 52, versos 24 a 27. Esdras traçou sua linhagem de volta ao passado, mencionando os notáveis sumos sacerdotes Zadok, 1 Reis 2:35, Finéias, Números 25, de 10 a 13, e Eleazar, Números 3, verso 4. Verso 2, Zadok, sumo sacerdote da época de Davi, zeloso para conservar o povo fiel à religião e ao reino de Davi. Verso 3, Azarias, filho de Meraiote. Para encurtar a lista, 6 nomes foram excluídos entre esses dois. 1 Crônicas 6, versos 7 a 11. Verso 5, Finéias, o sacerdote que era zeloso pela pureza do povo. Números 25, versos 7 a 13. Com Zadok, simbolizava os antecedentes do zelo de Esdras. Filho de Arão. Esta genealogia abreviada para só mencionar os nomes dos mais destacados revela Esdras como herdeiro da posição de sumo sacerdote. Verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés. Escriba, em hebraico, significava anteriormente secretário. Mas, no tempo de Jeremias, os escribas também eram professores da Bíblia, Jeremias 8:8. E esse é o significado aqui. Nota 1. Escriba, em hebraico, soper, secretário, perito em livros, e depois recebendo o significado técnico de estudioso da lei de Deus, com a finalidade de ensiná-la. Sob a inspiração divina, os escritores bíblicos exerceram faculdades criadoras. Os escribas foram intérpretes dessas obras. A partir do fim da era de Esdras e Neemias, a qual pertencem Ageu, Zacarias e Malaquias, até o início do Novo Testamento, a época caracterizou-se por escribas imitadores e não mais criadores. Nota 2. A boa mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. 3 vezes este capítulo diz que a mão do Senhor estava sobre Esdras. Versos 6, 9 e 28, capítulo 8, 18, 22 e 31. O versículo 10 dá 3 razões para isso. Esdras tinha preparado seu coração. 1, para estudar a palavra de Deus. 2, para praticá-la. 3, para ensiná-la aos outros. A lealdade a Deus e a sua palavra sempre trará a bênção e a ajuda divina.
Esse princípio é confirmado em vários textos do Novo Testamento, como Mateus 5, verso 6, João 14, 21 e 15, versos 7 a 10 e vários outros. Versos 7 a 9. Também subiram. A segunda parte desse livro se dedica a narrar a história do grupo que voltou a Jerusalém com Esdras, cujo nome significa auxiliador. A viagem de 1.448 quilômetros durou cerca de 4 meses. Verso 9. Chegou a Jerusalém. A viagem ocorreu durante a primavera, período em que haveria muita água ao longo do caminho. Verso 10. Disposto, literalmente preparado. Esdras nos dá um exemplo de como escutar a Deus e como falar aos homens. Esse versículo seria um excelente lema para ministros, missionários e educadores religiosos. Nota homilética. O ministro que ensina é 1. Um discípulo procurando a verdade. 2. O servo obedecendo aos mandamentos. 3. O missionário ensinando os preceitos divinos. Ele cuida de si mesmo, da doutrina e dos ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Versos 11 a 28. Carta de Artaxerxes para Esdras. Artaxerxes escreveu uma carta em aramaico para Esdras, dando-lhe permissão para levar voluntários judeus, ouro e prata e os utensílios do templo de volta a Jerusalém. Além disso, fez ampla provisão de mantimentos e ministros para o templo e deu autoridade a Esdras para nomear magistrados e juízes. Normalmente, a carta original era arquivada. A carta foi endereçada a Esdras porque o decreto registrado em seu conteúdo era um documento administrativo crucial. Em geral, os decretos eram embutidos nas cartas. Em essência, legitimava os documentos nas mãos de Esdras. Esse é um decreto extraordinário que comprova o governo soberano de Deus sobre os reis mortais e sua intenção de manter as alianças com Abraão, com Davi e as novas alianças com Israel. Verso 14. Seus 7 conselheiros. A Suprema Corte de Artaxerxes, Esther 1,14. Para fazeres inquirição a respeito de Judá e Jerusalém. Ao que parece, Esdras tinha uma posição na corte persa que correspondia à de secretário de Estado para os negócios judeus. Verso 18. O que a ti bem parecer. Poderia Esdras interpretar isso como uma permissão inclusa para a reconstrução dos muros da cidade. E a teus irmãos, os sacerdotes. Versos 20 a 22. Artaxerxes seguiu os exemplos de Ciro e Dario, capítulo 6, versos 4 a 8. Ofereceu 3 toneladas de prata, 22 toneladas de trigo e 2.200 litros de azeite e sal para colocar nos sacrifícios. Levítico 2, 13. Verso 23. Grande ira. O próprio rei preocupa-se muito para que não haja nenhuma desobediência aos preceitos divinos que viesse causar tanta infelicidade aos persas como antes causara aos israelitas. Verso 24. Quase todos os impérios, desde a antiguidade, desde o Egito até o britânico, têm conservado o costume de conceder grandes privilégios cívicos aos sacerdotes. O primeiro caso mencionado na Bíblia se refere ao Egito no ano 1700 a.C., Gênesis 47, 22. Mas foi principalmente o Império Persa que enfatizou o costume de prestar reconhecimento oficial aos sacerdotes de toda e qualquer religião local, na esperança de conservar as bênçãos de qualquer divindade que porventura existisse e de preservar a boa vontade do povo. O termo Deus do céu serviu aos persas para definir o único e eterno Deus, do qual qualquer divindade então conhecida seria apenas uma tosca imagem. Isto segundo a nova doutrina de Zoroastro, abraçada pelo rei Dario I,
que abandonara o antigo paganismo, que, aliás, logo voltou. Foi justamente na época da restauração dos judeus cativos que esta tolerância e colaboração religiosas se fez notar na Pérsia. Verso 25. Que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Isto é, os judeus, a todos os que sabem as leis de teu Deus. E ao que não as sabes, que lhes façam saber. Judeus que não tivessem conhecimento das Escrituras deviam ser instruídos nelas. Sem dúvida, Esdras sugeriu a Artaxerxes o que o decreto deveria conter. A última provisão, particularmente, coincidia com o alvo da vida do escriba, verso 10. Verso 26. Esse versículo mostra que até o imperador reconhecia claramente que a infidelidade à vontade de Deus se constitui realmente na pior traição contra o império, contra a sua prosperidade e contra a sua sobrevivência física, moral e espiritual. Não é comprovado que Ciro, Dario e Artaxerxes tivessem fé unicamente no Deus de Israel, o que é indubitável. Porém, é que reconhecem que, ao mesmo tempo, os israelitas pertenciam a ele e, portanto, nenhum outro Deus poderia ser adorado ali sem trazer desgostos àquela província do império. Dentro desse plano, Esdras tinha uma posição de grande honra e destaque. Ele cumpria fielmente seus deveres seculares dentro dos mais nobres princípios religiosos. Consequentemente, recebeu grande honra cívica, dentro da qual teve a oportunidade de melhor servir a causa da religião. Isto se deu também com a vida de José, Daniel, Esther e Neemias. Ver Colossenses 3, 23. Versos 27 e 28. Esdras reconhecia, nesse notável decreto, que Jeová inclinara o coração do rei para o seu povo. Provérbios 21, 1. O embelezamento do templo foi a causa principal para a ação de graças, pois o restabelecimento do culto a Deus foi a chave do reavivamento. Bendito! O Salmo de Esdras, com ações de graças pela providência divina, revela sua piedade e humildade.